Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa frase significa que a obra do Senhor não é estabelecida e realizada com base nos méritos das realizações humanas. O sucesso da obra de Deus depende, antes de tudo, da ação poderosa do próprio Espírito de Deus. Como o versículo deixa claro, essa frase foi uma declaração de encorajamento da parte do Senhor direcionada a Zorobabel. Então, é importante entender brevemente o contexto em que ela aparece. O povo judeu havia retornado à cidade de Jerusalém após décadas de cativeiro. Eles tinham a tarefa de reerguer a cidade e, especialmente, num primeiro momento, reconstruir o templo. Então o Senhor levantou homens valorosos para liderar e encorajar os judeus remanescentes na tarefa da reconstrução do templo e na restauração de Jerusalém. Zorobabel era um desses homens. Ele era um descendente legítimo do rei Davi e assumiu a posição de líder de Judá naquele período. Ao seu lado também estava o sumo sacerdote Josué, que trabalhou junto de Zorobabel na reconstrução do templo. Mas o povo precisava ser encorajado. Precisava saber que, apesar de suas falhas e limitações, Deus não falharia em cumprir o seu propósito. Então, para encorajar e comunicar sua vontade àquele povo, o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias. O ministério profético de Ageu falou muito sobre a reconstrução do templo, enquanto o ministério de Zacarias, embora também tenha falado sobre a reconstrução do templo, enfatizou de forma especial as bênçãos futuras que aguardavam a comunidade restaurada. A reconstrução do templo havia sido iniciada anos antes desta declaração, mas a obra não estava sendo nada fácil. Oposições internas e externas ameaçavam a conclusão da obra. Além disso, o próprio povo estava abatido e intimidado diante de suas próprias limitações e incapacidades. Em comparação com o primeiro templo, que havia sido construído durante o reinado do rei Salomão, a situação da reconstrução do templo no pós-exílio era completamente outra. No tempo de Salomão, Israel era um reino poderoso e contava com inúmeros recursos. Agora, no tempo de Zorobabel, havia apenas uma comunidade que havia sobrevivido aos anos difíceis do exílio. No tempo de Salomão havia um rei no trono de Jerusalém e a nação era soberana. Mas no tempo de Zorobabel, humanamente falando, a nação estava frágil e subjugada. Porém, embora o trono de Jerusalém estivesse vazio, não havia figura oficial de um rei em Judá, o trono estava ocupado. O Deus Todo-Poderoso que governa a história é quem estava cuidando de todas as coisas. Então, com o objetivo de explicar o seu plano àquela comunidade remanescente, Deus deu ao profeta Zacarias 8 visões noturnas que tratavam da obra de reconstrução sob as lideranças de Zorobabel e Josué. Mais precisamente, na quinta visão, o Senhor mostrou ao profeta que a reconstrução do templo seria completada e nada poderia impedir essa obra. Mas Zorobabel e Josué eram seres humanos, limitados, que não tinham os recursos necessários para construir a obra. Daí vem o encorajamento do Senhor. Nessa expressão, a palavra força traduz o hebraico hayil, que indica habilidade, eficiência e proeza humana. Esse termo, muitas vezes, é aplicado no sentido militar para enfatizar a força e a bravura de um exército. Já a palavra violência ou poder, em algumas traduções, traduz o hebraico koah, que indica poder, vigor e força humana. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, ele contava com um exército de operários, com uma oferta de mão de obra quase ilimitada. Não faltavam recursos para uma construção bem-sucedida, mas os judeus no tempo de Zorobabel não tinham força, o vigor, a habilidade e o poder de seus antepassados, ou aquilo que eles dispuseram quando construíram o templo de Salomão.
Foi por isso que Deus usou a vida de Zacarias para motivá-los a confiar no Senhor. A reconstrução do templo não se daria pela força de um exército, nem pelo vigor individual do homem, e muito menos pela fartura de recursos. O que haveria de garantir o sucesso daquela obra era o poder do próprio Deus revelado para cada um deles. O povo estava desanimado, a oposição dos inimigos era grande e a economia daquela comunidade pós-exílio estava quebrada. Mas aquela obra seria terminada pelo poder do Senhor. Através do profeta Ageu, o Senhor lembrou da promessa e da palavra que foi liberada, como descrito no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 5, que diz: Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Não por força nem por violência. Uma lição para todos nós. Voltando ao início, essa palavra serve como encorajamento a todos que estão engajados na obra de Deus, bem como um aviso a todos que pensam que há mérito humano no que é realizado para o Senhor. Somente quando vivemos pelo Espírito e somos guiados por Ele é que podemos experimentar o verdadeiro sucesso espiritual. O Espírito do Senhor é a fonte de toda boa virtude que possamos demonstrar. O seu poder é a força e o vigor para toda boa obra que possamos realizar. Jamais devemos cair no erro de pensar que a obra do Senhor depende da força do nosso braço ou do arranjo da nossa sabedoria. Também jamais devemos tentar fazer alianças estranhas na tentativa de produzir algo bom diante de Deus. Algumas pessoas importam recursos do mundo como se a obra do Senhor dependesse disso. Só quando o Espírito Santo governa cada detalhe da nossa vida é que o serviço pode glorificá-lo. Portanto, que fique claro que não há força, habilidade ou poder humano que seja suficiente para realizar a obra do Senhor. Então, diante de tudo o que nos dispusermos a fazer, que sempre esteja aos ouvidos a palavra do Senhor. Que essa declaração seja nosso encorajamento, nossa motivação e também o aviso que nos faça dar glória por toda a obra que fizermos a quem realmente merece recebê-la, o próprio Deus. Em nome de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo de Deus. Que este dia de hoje nós possamos refletir, mas também deixar que o Espírito Santo nos direcione, nos indique, nos dê literalmente a condução de pensamentos, palavras e passos em tudo o que fizermos, para que a glória seja dele e a realização de tudo o que tiver seja para a glória do seu nome. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, pois mesmo diante, Senhor, de desafios, diante, Senhor, de tudo que tem sido colocado à frente dos nossos olhos, ou até mesmo diante, Senhor querido, do que estamos, ó Pai, nos colocando a fazer, o Senhor tem nos mostrado e revelado que tudo depende de Ti, tudo é através de Ti. Tudo é em Ti, mas o Senhor precisa de nós. Nós somos estes instrumentos que o Senhor quer usar para transmitir esta presença, quer transmitir essa graça e essa glória. Então, Pai, que possamos permitir ser instruídos por Ti. Permitir ser, Pai, encorajados, permitir ser, Senhor, animados, permitir, Pai, ser fortalecidos, para que a sua glória seja revelada e o seu poder seja manifesto em tudo aquilo que nós fizermos. Porque não depende mais de nós, mas depende, Senhor, do seu poder, da sua fortaleza para nós concluirmos aquilo que o Senhor iniciou através das nossas vidas. Então, Pai, dá-nos estratégias, dá-nos sabedoria, dá-nos, Pai, força, dá-nos, Pai, cada dia mais esta fortaleza para continuarmos e fazermos aquilo que o Senhor assim nos levantou e nos colocou nestes lugares para fazer. Dá-nos a sabedoria, o entendimento, o conhecimento e as estratégias e as ferramentas necessárias para fazermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque assim nós temos a certeza, Pai, e a convicção daquilo que o Senhor quer. Então, Pai, se tem alguém, Pai, que está passando por
algo ou uma dificuldade. Ou de repente pode ser, Senhor, não no âmbito, Senhor, de fazer ou realizar, mas pode ser até mesmo no âmbito, Pai, de muitos pensamentos ou algum tipo de enfermidade, possa ser ela emocional ou física. Pai, em nome de Jesus, que através do poder do Teu Santo Espírito seja quebrado e destruído, Pai, todo este peso, todo este jugo que o inimigo lançou, que a sua unção, Pai, que despedaça todo este jugo, seja agora, Pai, revelado sobre a vida, Pai, e lançado sobre a vida de cada um dos Teus filhos, para que eles vejam, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam animados, para que eles, Pai, sejam revigorados novamente e se fortaleçam em Ti para continuar, Pai, esta obra e fazer com que o Seu querer seja manifesto. Muito obrigado, Pai. Graças te damos. Que venha o seu reino, que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de toda a tentação, que não falte o pão na mesa, Senhor querido, deste teu filho, mas antes que a sua graça, a sua glória, o seu poder sejam manifestos em tudo aquilo que eles fizerem, Senhor. Nós consagramos este dia a Ti, nós consagramos, Pai, todos os nossos sentidos, nós consagramos palavras, pensamentos, olhares, tudo diante do seu altar, para que o seu nome seja glorificado em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.